Ministro, para sobrar dinheiro para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, é só a Janja parar de viajar, de gastar em dinheiro de viagem desnecessária e o Lula parar de roubar. Se a Janja parar de viajar e o Lula parar com aquela cobiça, aquele sanguessuga, o desvio de dinheiro, rapidinho sobra dinheiro para os ministérios. Interessante, presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse ex-presidiário foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleice Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Nós temos um diretor petista. Na Odebrecht existia uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lidinho, Diamante, que tivesse uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu e foi mentir na CCJ, se vitimizar. Eu quero deixar registrado aqui, presidente, que ele chegou a ameaçar, dizendo: você vai ver, seu bandido. Só que eu vou dizer esse deputado, eu não vou representar no Conselho de Ética, porque eu sou homem, eu tenho medo desse deputado, mas saiu para se vitimizar na CCJ. Vamos à minha pergunta. O artigo 244 do Código de Processo Civil estabelece que não haverá citação quando a pessoa estiver em culto religioso, noivo, nos 3 primeiros dias do casamento e a doentes em estado grave. O presidente Bolsonaro estava se alimentando por uma sonda, numa UTI. E eu pergunto, o senhor ministro sempre afirmou que defende os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes envergonhou o judiciário brasileiro, mandou intimar alguém que estava em estado grave, que é o presidente Bolsonaro, numa UTI. Eu pergunto a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, diferente do senhor, ele extravasou, ele feriu o princípio da dignidade da pessoa humana, porque para mim feriu. O Código de Processo Civil é bem claro, não pode intimar quando alguém tiver com doença grave. 2, ele cometeu abuso de autoridade, que na minha opinião cometeu. Então, o senhor que é um constitucionalista, um homem que defende a dignidade da pessoa humana, porque aqui no Brasil a gente só vê defender dignidade da pessoa humana para estuprador, para pedófilo, para corrupto, aí se alega o princípio da dignidade da pessoa humana. E o presidente Bolsonaro não tem esse princípio da dignidade da pessoa humana por Bolsonaro, então eu quero saber de Vossa Excelência se o ministro Alexandre de Moraes, que na minha concepção desrespeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. O senhor vai provavelmente dizer que não pode responder, mas o diretor-geral volta a dizer, desrespeitou esse parlamento quando disse que era contrário à anistia. A anistia é um ato político. O diretor da Polícia Federal não tem que dar essa declaração, porque ele não é só um cidadão, ele é diretor da Polícia Federal. Desrespeitou esse Congresso Nacional. É que esse é o problema. Eu estou sendo tolerante com Vossa Excelência em relação ao tempo, mas quanto mais tempo o senhor tem para a resposta, menos deputados tem para perguntar, então a gente tem que manter o equilíbrio. Excelência, com todo respeito, eu como ocupante de um cargo de confiança do senhor presidente da República, eu tenho que repelir veementemente as acusações que Vossa Excelência fez ao chefe de Estado, chefe de governo, chamando-o e a primeira-dama de determinados nomes que eu não quero repetir. Esse nosso presidente da República foi eleito por mais de 60 milhões de votos, com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. É um líder respeitado mundialmente, eu tive agora, testemunhei a forma como ele foi recebido em Roma no funeral. Há divergências políticas, não vamos discutir isso, mas eu preciso dizer aqui, não podia passar inerme, não defendendo o chefe de Estado, o chefe de governo da República Brasileira. Assim como faço a defesa veemente de um dos melhores agentes públicos, agentes federais, agentes policiais, agentes do Estado brasileiro, que é o nosso delegado Andrei Rodrigues. Ele tem prestado serviços muito relevantes à nação brasileira, é um homem incansável, é um homem
que tem feito uma costura internacional de cooperação com os demais países e com órgãos de segurança extraordinário. Ele é responsável pela nossa participação na Ameripol, na Europol, estive com ele lá. São só 3 países que pertencem ao Europol, tirando os da União Europeia. É a Inglaterra, que saiu da União Europeia por causa do Brexit, é a Nova Zelândia e o Brasil. E nós elegemos, graças ao esforço dele, do presidente da República, do nosso chanceler Mauro Vieira, nós elegemos o dirigente mais importante da Europol, que é o nosso secretário-geral, que é o nosso querido Valdeci Orquiza, que eu, inclusive, estive lá na Assembleia Geral, em Glasgow, para participar da força que fizemos para eleger. Então, o Brasil está muito bem no Concerto Internacional das Nações, em termos de cooperação internacional. Só lamento que nós tenhamos mais cooperação internacional, inclusive com a França recentemente, para regularmos o garimpo ilegal na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, do que entre os entes federados. Então, a PEC nossa, ela pretende, se não igualar, superar o diálogo que nós temos internacional, nacionalmente, entre os entes federados. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor ministro. Presidente, vamos fazer bloco de 5, devido ao adiantado da hora. O ministro também tem o Bloco de 5 deputados. E depois